cérebro funciona como uma cascata associativa. É verdade que nossa tendência é mais negativa do que positiva? Somos naturalmente mais pessimistas do que otimistas? Quando eu falo isso, as pessoas dizem assim, não é verdade. Mas nós temos uma natureza primitiva que teme mais do que deseja. Nós tememos em primeiro lugar. Se tu chamar o táxi agora, ele demorar, tu vai temer que tu não vai chegar no horário. Essa é a nossa tendência, né? Então, vencer essa tendência, a gente precisa vencer a nossa própria natureza, né? Pensar no melhor resultado quando a nossa atualidade não demonstra isso, não é a nossa natureza. Quando a gente tem uma situação nova, inusitada, ou mesmo contrária do que a gente gostaria de experimentar, o nosso cérebro começa a produzir um filme interno projetando as piores catástrofes. Os piores resultados, que às vezes nem acontecem, mas a nossa tendência é criar esse filme em função do instinto de proteção com o pior resultado, para que a gente fizesse alguma coisa para nos proteger, lutar, fugir, que é o instintivo da gente, mas sem necessidade. É só o táxi que não está chegando. Tu não precisa ficar imaginando que você vai chegar atrasado e o teu chefe vai te demitir, mas é o que tu imaginas. Então essa é a nossa tendência, nós precisamos vencer essa tendência, muitas vezes interromper essa tendência, ter consciência dessa tendência. E só ter pensamento positivo não basta. A menina perguntou, não, é a gente tendo pensamento positivo. Um pensamento positivo, ele não consegue nem às vezes fazer cosquinha nessa tendência, nesse enquadramento, às vezes de uma inúmera quantidade de pensamentos mais negativos que positivos. Então a gente tem que parar e realmente treinar a mente para ser positiva. Treinar a mente para pensar no resultado ótimo. O que é, na verdade, ser otimista? Otimista é criar um estado ótimo, é criar o resultado melhor. O táxi não chegou, qual é o resultado ótimo? Quando eu chegar no meu trabalho, tudo vai estar em perfeita ordem, o meu chefe não vai reclamar, vai me parabenizar pelo trabalho do dia anterior, não vai se incomodar que eu cheguei 1 hora mais tarde. Um exemplo. Esse é um estado ótimo, que a minha natureza não cria. Eu preciso parar, me colocar em estado alterado de consciência e imaginar o estado ótimo. Isso é o que as técnicas do movimento perfeito ensinam a pessoa a fazer. Ela parar e desenhar o seu estado ótimo de performance, ótimo de saúde, ótimo de qualidade de vida. Porque o cérebro é só um órgão. Se eu fizer isso, ele registra essa informação e produz o quê? Química de bem-estar. Agora, a nossa tendência é criar química de mal-estar. A gente fica excessivamente preocupado. Eu cito a mim mesma. Eu, antes das minhas práticas, há 13 anos atrás, era uma pessoa que me infernizava antes de qualquer evento. Antes de qualquer evento, como hoje de noite nós temos um evento, eu estaria agora num nível de ansiedade e de preocupação. Será que vai lotar o teatro? Será que as pessoas vão chegar? Será que eu não vou esquecer de nada? E será que o doutor de Biase vai falar tudo certinho? Será que o doutor de Biase vai vir? E se ele não vai? Será que vai dar tudo certo? Eu infernizava, eram horas e horas, doutor de Biase, de pensamento no pior resultado. Então eu era uma pessoa extremamente ansiosa e extremamente medrosa. Hoje, depois de 13 anos de prática, eu estou aqui, nós estamos nessa entrevista, estou extremamente tranquila. Eu projetei o melhor resultado para esse workshop hoje à noite. Já vi o teatro com 500, 700 pessoas. Vi a minha performance e a sua numa sintonia, sincronismo. Desenhei o melhor para o meu cérebro. Ele recebeu essa informação em estado meditativo e eu estou aqui super tranquila. Que eu me preocupei em alguns momentos hoje, eu não vou negar. Mas assim que veio a preocupação, eu uso a técnica de interromper, que é a técnica do cartão, que hoje à noite eu vou ensinar. O cartão, para que eu interrompa a cascata associativa negativa, que é um cartão do movimento perfeito, que interrompe as preocupações. Vou usar. E vou ensinar as pessoas a usar. Você se preocupa, o doutor se preocupa, nós temos cérebro, enquanto nós temos cérebro, a gente tem essa tendência de nos preocupar. Agora a gente precisa vencer, porque se a gente aprende a vencer com técnicas, a gente consegue produzir a química do bem-estar e interromper a química do cortisol, a química do estresse, a química do mal-estar. Mas é verdade, né? Nós somos mais negativos ou eu estou dizendo um absurdo? Não, você está certa. Eu estou certa.
certa, a ciência comprova. Comprova. Isso aqui, o que acontece é o seguinte, na verdade, tudo isso faz parte de um comportamento que a gente chama de comportamento de luta e fuga, que existe até antes de nós na escala evolutiva e que foi selecionado durante a evolução como uma forma de permitir que você pudesse enfrentar os desafios de uma vida perigosa, que era a vida selvagem, vamos dizer assim, de uma forma melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Digamos que eu fosse um homem das cavernas, tivesse com a minha família dentro de uma caverna e fosse sair em busca de alimento. Eu já tinha que sair tendo um comportamento que me permitisse, se eu desse de cara ali com um tigre ou com um urso que fosse me atacar, eu poder ou lutar ou fugir. Entendeu? Dependendo do que eu analisasse da situação. Porque senão eu iria morrer. E a minha família estaria em perigo. Entende? Então foi um processo de seleção natural através de milhões de anos de evolução que isso foi ocorrendo. Só que quando você passa a ter na sua mente essa cascata associativa de pensamentos relacionados com um comportamento de possível lutar ou fugir, você está sempre botando em atividade a amígdala cerebral, que é relacionado com medo, com ira, com ansiedade, para poder você estar protegido a qualquer momento. Quando você faz isso, você gera uma hiperatividade do sistema límbico, que é o sistema das emoções, que através do hipotálamo estimula a hipófise, que é essa glândula na base do cérebro, que é a maestra de todas as glândulas, que vai liberar hormônios como o cortisol, por exemplo, como o ACTH, que é um hormônio que vai estimular a glândula adrenal ou suprarrenal, que está em cima do rim, que por sua vez vai liberar o cortisol, que é um hormônio que te prepara para a luta ou para a fuga, entendeu? Então, isso é um mecanismo que foi selecionado pela evolução para que você pudesse se proteger de situações de perigo, né? Reais de perigo. Que não é real. Agora, acontece que nós hoje vivemos num mundo em que a gente não enfrenta essa situação de perigo dessa maneira que eu te contei, mas você enfrenta de outras maneiras. Você chega no seu trabalho e você dá de cara com aquele chefe que está te espezinhando todo dia, tá te cobrando todo dia, porque ele está querendo que você vá embora. Mas você não pede demissão, porque você precisa do dinheiro para sustentar a tua família. Aí você está aguentando aquela situação. O que está ocorrendo aí? A partir do momento que ele está te agredindo todo dia, está desencadeando em você esse comportamento de luta e fuga. Você está com a amígdala cerebral hiperativada, produzindo um excesso de ACTH, produzindo um excesso de cortisol. Então, todos os seus sistemas estão te preparando para lutar ou fugir. Só que você não está lutando nem fugindo. Você está engolindo sapo, como a gente diz. Entendeu? Então, isso vai gerar doenças. A gente chama isso em medicina psicossomática de doenças de adaptação. São doenças que vão surgir por excesso de cortisol circulante, excesso de adrenalina circulante, cronicamente. Então, a longo prazo, você vai começar a ficar hipertenso, você vai começar a ficar diabético, a hipertensão vai gerar problemas cardíacos, seu coração vai começar a ter mais dificuldade para bombear o sangue, porque quando você fica hipertenso, os vasos sanguíneos se contraem, aí bombear sangue para esses vasos fica cada vez mais difícil, o coração começa a aumentar de tamanho, principalmente o ventrículo esquerdo, o lado esquerdo do coração, entendeu? Então, você vai ter tendências, cada hipertensão, a infarto agudo do miocárdio, a derrames cerebrais, entendeu? Às vezes tu tá no trânsito e uma pessoa tem uma reação hiper exagerada, né? Porque você tá andando devagar. E buzina, e diz um monte de coisa e tu diz, puxa, essa pessoa está tendo uma hiperreação. Na verdade, aquilo é o acúmulo do estresse na pessoa. Ela vem com esse sistema luta e fuga sendo ativado, a amígdala cerebral sendo ativada diariamente em função das pressões externas, e aquilo vai acumulando, e a pessoa passa a ter super reações à mínima situação. Até aquela... Foi a gota d'água, que a gente diz. Foi a gota d'água
é a gota d'água, porque a pessoa vai acumulando. As práticas do método do movimento perfeito, eu sempre digo que elas produzem uma pessoa com mais clareza mental, uma pessoa que pratica o método do movimento perfeito, ela não tem esse exagero de super reações diante de um trânsito, por exemplo. Por quê? Porque diariamente ela pratica as técnicas. Né? Eu, por exemplo, já não tenho mais essa hiperreação às pressões externas, porque diariamente eu levanto, faço o meu alinhamento do movimento perfeito, produzo os estados meditativos, foco naquilo que eu quero materializar naquele dia, ou é uma emoção que eu quero. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando a minha inspiração, eu quero estar inspirada nessa entrevista, no workshop. Eu mostrei isso para o meu cérebro. Né? Aí eu vou para o meu dia. É óbvio que eu vou receber uma série de pressões como todo mundo, né? Mas como eu fiz o meu alinhamento, as técnicas meditativas, elas te trazem um sentimento de equilíbrio durante a prática do estado meditativo, durante o alinhamento, e se prolonga depois, durante o cotidiano. Então, por mais que eu tenha feito o meu alinhamento às 7 da manhã e agora sejam 3 da tarde, eu ainda estou vivendo o efeito da acetilcolina, o efeito do equilíbrio produzido pelo meu alinhamento. Então, eu estou mais preparada para enfrentar os nãos da vida. E eles chegam. Aí as técnicas do movimento perfeito tem as técnicas de interrupção de padrão, que é essa técnica do cartão MP, que hoje à noite eu vou explicar para o pessoal, doutor, como usar a técnica de interrupção de padrão. É a pessoa se dar conta, se ela aprender diariamente, o senhor imagina, a se dar conta dos estímulos externos que provocam a cascata associativa negativa, e ela parar com essa cascata associativa negativa, interromper com esse cartãozinho, porque é um cartãozinho simples, mas se a pessoa pegar esse cartão e aplicar as fases do cartão e interromper a cascata associativa de pensamentos negativos, que um pensamento gera outro do mesmo nível, ela interromper, ela passa a interromper o cortisol também, a produção do cortisol. E ela volta ao equilíbrio do alinhamento. Isso é muito importante. Não só para te trazer o bem-estar no momento, como bem dito pelo Dr. DiBiase, evitar doenças sérias cardíacas, sérias de demência, sérias do sistema somático. A pessoa muito estressada, ela é mais propícia a vírus, a bactérias, a doenças de pele, a qualquer órgão ficar debilitado. Porque a pessoa está debilitada quimicamente. Na verdade, os seus sistemas psicológico, neurológico, endocrinológico, imunológico, eles não são sistemas isolados. O que afeta um desses sistemas afeta todos os outros. Então, por exemplo, digamos que você está passando por uma situação difícil, está deprimido. O fato de você estar emocionalmente deprimido, quer dizer, um problema mental seu, gera uma produção baixa de alguns neurotransmissores, mensageiros químicos cerebrais, que são relacionados com bem-estar, com humor positivo, como serotonina, endorfinas, dopamina. Só que esses neurotransmissores, que são substâncias do sistema nervoso, eles não têm receptores só no seu sistema nervoso. Eles têm receptores também no sistema imunológico. Então, quando há uma depressão desses neurotransmissores no sistema nervoso, os receptores do sistema imunológico vão estar afetados. Com isso, a produção de anticorpos vai estar diminuída, o que a gente chama de imunocompetência, capacidade de você estar produzindo uma quantidade de anticorpos que estão circulando e rastreando anormalidades no teu corpo. Anormalidades são o quê? São invasores, como vírus, bactérias, células cancerígenas, que são células anormais. Tudo isso é detectado e é eliminado. Mas se a capacidade de rastreamento estiver diminuída, porque você está deprimido emocionalmente, você então vai estar mais favorável a poder, de repente, não detectar uma célula cancerígena que foi produzida lá no teu pulmão e que de repente estava circulando, indo para um gânglio linfático
e que se você tivesse com a capacidade, a imunocompetência adequada, teria detectado essa normalidade e eliminado. Você não elimina, ela pega, fica num gânglio lá e começa a se desenvolver e se transforma num tumor. Posso dizer assim, com tranquilidade, que uma pessoa que pratica diariamente o alinhamento do movimento perfeito, todas as manhãs produz um estado meditativo e um foco naquilo que é importante para o dia. Aquela pessoa que interrompe o padrão da cascata associativa de se preocupar e à noite antes de dormir dissocia das emoções e das situações que foram negativas no dia e escreve aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas crenças que estão incomodando, que produzem aquela emoção negativa e tira simbolicamente, né, e coloca numa caixa preta. Eu não chego a pedir para a pessoa queimar, tá, doutora de Biase? Eu digo para a pessoa jogar na caixa preta e depois pode botar para queimar e tal. Eu posso dizer que isso produz na pessoa, ela própria, ser o criador, o construtor da sua saúde física, mental e também a ter mais facilidade na vida. Uma pessoa que começa a viver isso como prática. Pode dizer, porque primeiro você vai ser mais saudável, porque você vai estar menos sujeito a doenças causadas por inibição do seu sistema imunológico. Então, por exemplo, câncer, por exemplo, infecções em geral, porque os invasores não estarão sendo detectados se você estiver no estado de diminuição de dopamina, de serotonina, de endorfinas no teu sistema nervoso. Isso vai estar inibindo a tua imunocompetência, né? Uma outra possibilidade é que ao invés de você ter uma diminuição da imunocompetência, ocorrer um desvio da capacidade do sistema imunológico de reconhecer o que é próprio ao nosso organismo. E aí ele passa a criar autoanticorpos contra algum tipo de tecido do teu corpo. E aí surgem as centenas hoje conhecidas doenças autoimunes. Por exemplo, digamos que de repente ele passa a não reconhecer as células da mucosa do intestino. Aí você passa a desenvolver uma doença chamada síndrome do intestino irritável, que você tem colite, tem diarreias frequentes, cólicas. Se for na sua tireoide, não reconhece as células da tireoide. Aí esses anticorpos agridem a sua tireoide e você desenvolve uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença em que você vai destruindo as células da tireoide e desenvolve então um hipotireoidismo. Se for no seu sistema nervoso, você pode agredir o envoltório gorduroso que existe em torno dos axônios, que são os prolongamentos dos neurônios. Esses prolongamentos têm um envoltório chamado mielina, que é uma gordura. Os anticorpos agridem a mielina e causam doenças desmielinizantes, como, por exemplo, a esclerose múltipla, que é uma doença grave. Mas há um tempo atrás, se a gente falasse que o pensamento produz tudo isso, que o pensamento produz química, que o pensamento é traduzido em química para todas as células e produz esse nível de dificuldade celular ou de doenças imunológicas, de doenças cerebrais, as pessoas iriam dizer, nós iríamos ser taxados de louco. Mas hoje nós estamos aqui certificados pela ciência, a ciência comprova que está na hora de cada um de nós, e é por isso que o Movimento Perfeito trouxe o Dr. De Biase, se vincula com o trabalho do Dr. De Biase. Por quê? Porque a gente quer mostrar, não é, Dr. De Biase, que hoje a gente ter hábitos mentais saudáveis, ter práticas mentais saudáveis. Algumas dessas práticas são do método do Movimento Perfeito, tem outras práticas de hábitos mentais saudáveis, diferentes tipos de meditação, yoga, mas enfim, aquela pessoa que investir diariamente em práticas mentais higiênicas diárias vai se beneficiar em todos os sentidos, inclusive retardar o envelhecimento e manter o seu corpo saudável. Então está na hora da gente aprender a cuidar dos nossos pensamentos e assim cuidar da qualidade da nossa vida. Eu até diria que talvez você ter esses hábitos mentais saudáveis seja a única maneira de você, hoje em dia, sobreviver numa sociedade doente.
porque nós sabemos que a nossa sociedade está doente. Ela é geradora de estresse, ela é geradora de inflação que te deixa louco, ela é geradora de injustiça social, em que você vê a todo momento na rua quando você vê uma criança abandonada. Então tudo isso gera em você situações de depressão que, se você não souber trabalhar, você vai acabar se afogando nisso tudo, entendeu? O Lang, não sei se você lembra do Lang, foi o criador da antipsiquiatria nos anos 70. O Lang costumava dizer uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte: os místicos e os loucos nadam no mesmo oceano. A diferença é que os místicos aprendem a nadar. E hoje os loucos se afogam. E hoje, numa sociedade enlouquecida, aqueles que usam técnicas que já vinham sendo ditas pelas tradições espirituais há milênios. A meditação existe há milênios em tudo que é tradição espiritual da humanidade, né? Então, esse pessoal já vinha mostrando pra gente qual era o caminho. E nós desprezamos isso de uma forma muito arrogante. E criamos uma sociedade enlouquecida que está destruindo todo mundo. Mas hoje nós temos também a ciência como nossa aliada, não é? Para provar o nosso poder. Nós somos muito poderosos, mas o mais importante que eu acho, e que é a minha missão com o Movimento Perfeito, e é a missão também desse workshop, de todo o trabalho do Movimento Perfeito aqui, que eu criei o Movimento Perfeito, esse método próprio, há 13 anos, em 2001. Depois de me decepcionar com a psicologia tradicional, em 1999 eu fui para os Estados Unidos, a minha cadeira foi psiconeuroimunologia, quando eu comecei a estudar os estados meditativos e comecei a ver quanto nós podemos, através do nosso pensamento, influenciar o nosso cérebro. A nossa missão é mostrar que a primeira coisa, nós temos que criar as condições ideais perfeitas dentro de nós, para depois poder viver as condições ideais ou perfeitas fora. Então, primeiro a gente tem que fazer um trabalho de ter essas condições internas dentro da gente, que depois a gente vai se deparar com ela lá fora. E quem hoje nos mostra que temos esse poder, começou primeiro com as filosofias milenares, maravilhosas, hinduísmo, budismo e outras tantas, mas a gente não acreditava, mas hoje a ciência nos mostra. Temos sim muito poder. O poder está em nós. Temos um Deus dentro de nós. Alguns acessam, outros não. É um grande prazer estar aqui com o Dr. Di Biase, meu grande parceiro. Espero estar muitas vezes com o Dr. Di Biase nesse papo tão interessante e com essa missão que a gente tem, de mostrar que é possível sim a gente cuidar da nossa saúde, nosso bem-estar através do cuidado do nosso cérebro. É ou não é? Podemos cuidar, né? Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui divulgando tudo isso. Que da mesma maneira que você, dos anos 90, começou a procurar tudo isso, eu também já vinha desde os anos 90 publicando o meu primeiro dos meus 17 livros aqui nos Estados Unidos, tentando demonstrar tudo isso para a maior parte da população que não tem a mínima noção. Aliás, nem na área psicológica, nem na área médica, você não vê as pessoas falar disso, porque são conhecimentos recentes que nasceram no século XX, mas que só foram disseminados a partir mais ou menos do ano 2000. Então, nem dentro das faculdades não se aprende nada disso.